E aí, meus amigos, beleza? Tudo bem? O professor Lucas Gerolamo aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será a respeito de instalações elétricas. Então a gente vai dar início aí a algumas orientações para você pegar aquele projeto que está na planta. Então você precisa aí prever já o que você vai ter de carga nessa sua instalação. Então é essa aula que você precisa assistir. Então a gente vai adequar aí uma planta de acordo com as normas NBR. Então nessa aula a gente vai dar uma passada nas normas e ver o que ela diz, tá? Nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo esta planta aí de acordo com as normas, a ponto de a gente definir todos os pontos de iluminação, de interruptores, de tomada, de todas as dependências aí da casa, né? TUG, enfim, quadro de distribuição. Depois a gente vai definir aí os dispositivos de proteção. Então a gente vai passar por isso, tá? Depois iremos definir aí também os condutores de cada circuito. Iremos definir o cálculo do disjuntor geral do quadro, a definição aí dos circuitos desse quadro, definição de circuitos aí de acordo com as normas. A gente já passou em alguma aula aqui já, ó, de quadro elétrico aqui, ó. Se você assistir lá, você vê que a gente fala alguma coisa a respeito das normas. Assim também como teve uma aula aí que nós fizemos uma adequação também de um quadro elétrico de acordo com as normas NBR 5410, tá? Então também, ó, tá aqui disponível. Então só você assistir essas duas videoaulas aí, tá? Agora hoje é previsão de carga, não é distribuição de circuito. Então aqui eu tô com a minha planta pelada, não tem nada. Então essa aqui é a minha planta, né, ó? Preciso distribuir aí, ó, nessa residência os pontos aí, né, de energia. O que eu preciso fazer? Pessoal, primeiramente, antes de qualquer coisa, você tem que portar a planta com o nome de cada dependência, tá? E com as dimensões, no caso aqui está em metros, tá bom? Todas as dimensões. Então, isso será necessário para nós da elétrica, tá? Não só para levantamento de materiais, quantidade de fio e etc., mas também para atender a norma. E você vai entender agora comigo. Previsão de cargas conforme NBR 5410, certo? Então, é o tema da nossa aula. Então, pessoal, como eu havia apresentado aí para vocês, então a gente tem uma planta, ela está pelada, ela está lisa ali, você precisa começar a atribuir aí os pontos de carga. E aí a norma NBR 5410, ela te dá uma orientação para uma previsão mínima de cargas, tá? E número de pontos, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje aqui? A gente vai entender a quantidade de certos pontos de tomadas que eu tenho que acrescentar dentro de uma determinada dependência. E além disso, ela vai nos dizer também qual será a potência desses pontos, tá? Porque precisa ter uma potência para você, através dela, calcular a corrente, e através da corrente você escolher o seu fio, seu disjuntor, tá bom? Bom demais, então. Então vamos lá. Eu preciso então atender às normas, tá? E aí, ó, para facilitar o nosso projeto, então, inclusive quando vocês pegarem esse projeto do chão, é interessante você portar essa tabela, tá? Essa tabela é a tabela de previsão de cargas. Então, o próprio nome diz, né? Então, dentro dessa tabela, você vai prever a quantidade de cargas que o seu projeto, a sua edificação vai possuir, tá? Então, você vai separar, por enquanto, isso não são circuitos, tá? Por enquanto, você vai separar por dependência. Em cada dependência, você vai falar, por exemplo, aqui, ó, já dando início aqui já, eu tenho minha planta aqui, né, ó. Então, posso escolher, por exemplo, aqui, ó, um cômodo, vamos pegar dormitório 1. Então, ó, dormitório 1. Então, é uma dependência já.
Então eu pego o dormitório 1 e acrescento, né, em uma das linhas na minha tabela de previsão de carga. Pessoal, eu vou reforçar, isso aqui é uma tabela de previsão de carga, não é uma tabela de divisão de circuitos, tá bom? Divisão de circuitos já abordamos aí em outras aulas, beleza? Bom demais. Então, ó, essa tabela você vai colocar cada dependência aqui da sua casa, tá? Da sua edificação, e vai preencher os dados que vai pedir aqui. No caso, inicialmente ele está pedindo aqui para a gente as dimensões de perímetro e área. Depois ele está perguntando a quantidade de iluminação que vai ter no dormitório 1. Então, quantos pontos de luz, qual será a potência, e ele já está dando a unidade de medida aqui, ó, VA. Ou seja, você já sabe que é potência o quê? Potência ativa? Não. Potência aparente, né? Aparente, ela representa a perda e o trabalho, né? Ela aparenta realizar isso de trabalho, mas ela realiza um pouco menos, né? Por quê? Porque ela tem perdas. Beleza. Então aí você vai ter a potência total daquele cômodo de iluminação. Depois você vai ter também a quantidade de tomadas, a potência delas e depois o total. E se nesse cômodo tiver uma tomada de uso específico, você vai falar o que é um chuveiro. No dormitório não tem como ter chuveiro, pode ter ar condicionado. Opa, aí pode ser. Então você vai colocar aqui e vai descrever a potência também, tá? Note que a potência não tem unidade de medida porque pode variar essa potência aí, né? Tá? Essa potência pode ser expressa em cavalo, em watt, BTU, não sei, tá bom? Beleza, então, show de bola. Eu vou sair já preenchendo isso daqui. Se você quiser, você pode preencher, mas você vai conseguir preencher perímetro e área, porque você não vai conseguir dar continuidade. Então vamos entender o porquê? Pessoal, então para começar a previsão de carga, então outra coisa, viu? Todo documento que eu estou apresentando para vocês aí da norma, eu estou colocando o item para você conseguir consultar lá na norma NBR 5410. Ela fica disponível para você na internet. Tá? Se você quiser buscá-la, você pode ir lá e confirmar tudo que eu estou apresentando para vocês. Tá? Eu percebo que muitas aulas online, presenciais também, já rodei algumas escolas, aí eu percebo que às vezes aí a gente vai no modo automático, né? O ensino acaba sendo projetado através de algumas fontes que pegou de outra fonte que pegou lá da cartilha da norma NBR 5410. E às vezes tem alguns outros itens que as pessoas acabam não considerando, tá? Porque a norma ela é bem mais detalhada, né? Então existem por aí bastante resumos dessa norma, né? Então vale a pena acrescentar, porque eu estou colocando cada item aqui e você consegue consultar lá. Então, e existem mais itens, tá? A consulta aí. Então, o que eu estou fazendo nessa aula? Estou pegando os itens necessários para previsão de carga, tá bom? Mas lá ela fala sobre muito mais coisas. A norma 5410 é uma norma aí responsável aí por padronizar instalações elétricas de baixa tensão. Beleza? Dito isso, então, ó, vamos iniciar aí a previsão de carga, é o item aí 952, tá? E aí, inicialmente, qual carga que eu vou realizar a previsão? Claro, tá escrito aí, ó, iluminação. Então, no primeiro parágrafo ela já diz aqui, ó, em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. Opa! Então, ó, já cumprindo esse primeiro item aqui, ó, o que eu posso fazer já? Então, eu posso vir aqui na minha planta, né? E aí a norma diz o seguinte, prever pelo menos um ponto de luz fixo no teto. E já acrescentar aqui um ponto de luz fixo no teto, tá? Então, eu posso fazer isso já. Então, eu vou fazer. Eu vou pegar essa planta, eu vou deixá-la limpa, tá? Sem nada escrito, somente as paredes, ok? Pronto, aqui ela aparece limpinha. Então aqui, ó, eu sei que é a minha sala de estar, sei que aqui é o banheiro, aqui é a cozinha,
Aqui é o hall, dormitório 1, dormitório 2 e uma despensa que tem aqui, certo? Beleza, por que eu tenho que deixar ela limpinha? Porque aqui vai virar uma planta da instalação elétrica. Então, eu tenho que prever, a norma diz aí, ó, no primeiro parágrafo, em cada cômodo dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto. Então, eu vou fazer isso, tá? Vamos ver essa nota aqui antes de eu colocar, ó. Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaço sob escada, depósito, despensas, lavabos e varandas, desde que pequenas dimensões e onde a colocação do ponto do teto seja de difícil execução ou não conveniente. Olha só, então, por exemplo, aqui ele fala de despensa, né? Ó, justamente o cômodo que nós temos lá. Então ele fala assim, se você tem uma despensa lá e tem uma bagunça, alguma coisa que impede de você colocar o ponto de luz no teto, ou essa despensa está debaixo da escada e não dá para colocar no teto, ele fala que nesses casos específicos você pode substituir o que a norma está dizendo aqui, porque ela diz aqui um ponto de luz fixo no teto, não na parede. Mas nesses casos, então ela fala assim, se você quiser colocar na parede, você pode, tá? Não necessariamente precisa ser no teto. Nesses casos específicos. Beleza? Então, ó, eu vou lá já e eu vou cumprir. Eu vou colocar um ponto de luz em cada cômodo aí da nossa dependência. Então ela tá aqui. Pronto, então tá colocado aqui, né, ó. Então, um ponto de luz aí. Então, essa simbologia que nós utilizamos aí na nossa aula de diagrama unifilar, né? Você sabe que aqui é o espaço para você colocar o valor da potência, aqui o número do circuito e aqui o ponto de comando, né? E quem comanda? O interruptor, né? Claro. Então, ó, em cada cômodo de dependência deve ser previsto pelo menos um ponto fixo de luz no teto, comandado por interruptor. Olha só. Antes de... Tá faltando um interruptor lá na nossa planta, hein? Então, eu preciso colocar. Antes de eu colocar o interruptor, ele fala assim, ó, pelo menos um ponto. Então, ele diz assim, é o mínimo, tá? É o mínimo. Tem muitas pessoas que confundem e acabam colocando só um ponto lá no cômodo, né? Falando, não, a norma diz que é só um. Não, a norma diz que o mínimo é um. É só isso que a norma diz. Então, aqui na minha sala de estar, eu acho conveniente eu acrescentar outro ponto. Se eu quiser, eu vou colocar. Então, eu acho conveniente, eu vou colocar. Pronto, ó, coloquei mais 2 pontos. Eu achei conveniente, por que não? Certo? Então, é assim, a norma, ela diz, não é o que você exatamente tem que seguir fielmente. Ela diz o mínimo de previsão de carga que tem que ser feito. Se você fizer abaixo do mínimo, aí você está fora da norma. Acima do que ela está dizendo, contando que ela não deixe claro algum limite, que não é o caso, ela não falou um limite de pontos de luz, ela falou o mínimo só. Então tá tudo ok, beleza? Então eu defini isso daqui, ó, pontos aí, ó, de luz. Agora eu vou colocar os interruptores aí. Então, pessoal, primeiro eu coloquei 2 interruptores paralelos aqui. Eu vou explicar o porquê. Imagina aqui, ó, aqui é a entrada da minha sala, então eu vou entrar, eu quero acender as luzes. Se eu for aqui acessar as outras dependências, eu quero desligar essas luzes aqui. Qual? Essas duas, tá? Então eu tenho essa terceira luz aqui. Aqui eu vou colocar um interruptor simples só para comandar essa lâmpada aqui. Então é importante a gente colocar nos interruptores qual é a letra do seu ponto de comando, porque aí você vai saber qual é o ponto de comando que está controlando cada ponto de luz, beleza? Tudo isso eu já conversei na nossa aula de diagrama unifilar, tá? Então, ó, tem aí. Então, ó, acrescentei os pontos, então, de luz e os pontos de comando, que são os interruptores. Então, ó, eu não acrescentei os eletrodutos ainda, não coloquei as letras que vão se referir aí ao ponto de comando. Por quê? Porque eu faço isso na hora da instalação
do diagrama unifilar na hora de eu desenvolver ele, tá? Ah, eu quero fazer agora. Se você quiser, você pode, tá? Então, no caso aqui, o que eu colocaria, por exemplo? Poderia chamar aqui, ó, esses dois pontos de comando de A. E aí eles Eita, travou tudo aqui. Vamos tentar. Controlaria. Eita, agora saiu. Eles controlariam essas duas lâmpadas aqui, certo? Então, eu colocaria A e A aqui e A nos pontos de comando. Esse aqui poderia ser o B e só controlaria essa lâmpada. Então, eu colocaria B aqui. Esse o C, controlaria essa. Esse o D, controlaria essa. Aí eu tenho aqui ó, o meu HAL, dois pontos de comando para comandar uma lâmpada aqui. Então, eu colocaria o D, E, o F aqui, o G aqui, o H aqui, tá? E aí também nas minhas lâmpadas para eu referenciar aí quem são os pontos de comando que controlam elas, certo? Então, ó, aqui eu já cumpri aí a primeira regra aí, as primeiras, né, regras que a norma estabelece para a gente. Pelo menos um ponto de iluminação em cada cômodo, comandada por interruptores, tá? Bom, pessoal, ó, resolvi já colocar então os pontos de comando para ficar mais claro para vocês aí também, beleza? Então, ó, ponto de comando A, então as lâmpadas são controladas aqui pelos dois interruptores. Ponto de comando B, C, D, E, F, G e H. Beleza? Vamos continuar então? Vamos lá. Então, continuando a norma aí, a gente vai partir daqui então, né? Já realizamos aqui o procedimento. Então, dando continuidade, então, ó. Agora, o que ele vai determinar pra gente, ó? Os pontos já foram, já defini todos os pontos, né? Então, agora o que ele pede aqui, ó? Determinação da potência mínima. Então, a gente definiu os pontos mínimos, agora são as potências mínimas, tá? Potência do quê? Das suas lâmpadas lá, beleza? Então, ó, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, o que é essa NBR aqui, 5413? NBR a respeito de luminoteca, tá? Então, é a norma a respeito de iluminação. Então, ela abrange muito melhor alguns quesitos de iluminação, tá? Fala de quantos lumens o ambiente precisa, enfim. Então aqui é algo específico para iluminação. Mas caso você não tenha algum curso específico ou estudo em cima dessa norma, que não é a intenção de a gente abordar aqui, a gente está falando sobre a 5410, então conforme prescrito, então aí ele está dando o item onde está prescrito, a gente pode adotar o seguinte critério. Então, a gente tem esses critérios para adotar, segundo a NBR 5410, tá? Só que ela fala assim, ó, você pode adotar esses quesitos ignorando aqui o 5413, caso você prefira, tá? A 5413, ela detalha muito mais do que a gente está vendo aqui, tá bom? É uma norma específica de iluminação só, de ambientes. Beleza, gente? Então, ó, dando continuidade, então a gente vai seguir a NBR mesmo 5410. A 5410 diz que o item A do quesito A do item 95212, o que ele disse? Incômodos ou dependências com área igual ou inferior. Ó, peraí. Tá começando a falar de área aqui, né? Vamos voltar lá para aquela tabela lá, ó. Aqui, ó, essa aqui é a nossa tabela de previsão de cargas. Então, ó, o que ele está dizendo aqui já? Ele está dizendo dimensões, né? Já está falando sobre dimensões. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a preencher essa tabela aqui. Pronto, então eu preenchi aí, ó, com as dependências que nós temos na residência, né? Os dois dormitórios, a despensa, o hall, sala de estar, banheiro e a cozinha, beleza? Então, ó, já que ele está falando sobre as dimensões, então a gente vai preencher o perímetro e a área de cada dependência, certo? Pessoal, você que não sabe o que é perímetro e área, é bom você estudar um pouco, mas eu vou dar uma dica aqui já para você e eu tenho certeza que você vai entender. Pessoal, ó, então vamos lá. Para ser bem breve, aí, o que é área e o que é perímetro, tá?
observe essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui, ela é um retângulo, certo? E ela tá cinza aqui, mostrando 12 quadrado, 12 metros quadrados, certo? Então, pessoal, qual que é a unidade de medida desse valor? Metro? Não, metro quadrado, tá? Se fosse metro, não ia ter o 2 aqui em cima, certo? Se fosse metro, não teria isso, ok? Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Então, ó, metro quadrado. Qual é a unidade de medida da área metro quadrado? Então, a área é medida em metro quadrado. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que esse espaço aqui, ó, pintado em cinza, é uma área de 12 metros quadrados. Tá. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Tá? Então, por exemplo, ó, qual é o perímetro desse retângulo? Não sei, eu preciso saber quanto tem de lado. Ó. Aqui tem 3 metros e aqui tem 4 metros. Tá. Agora fica fácil. Qual é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados aí. Tá? Então, o perímetro desta área é 4 mais 3, certo? Então, vai dar o quê? 7, né? 4, 5, 6, 7. E aí, você vai fazer o quê? Mais 4. Por quê? Porque você tem que voltar aqui, ó. É a soma de todos os lados, tá? Então, 4, 7, e aí 7 mais 4 é 11, certo? Mais 3 para fechar aqui onde você iniciou. Vai dar um total de 14, certo? Então, qual é o perímetro dessa área? O perímetro dessa área é 14 metros. Qual é a área desse espaço, né? 12 metros quadrados. Então, eu tenho esse espaço que o perímetro é 14 metros e eu tenho a área que é 12 metros quadrados. Tá, eu entendi então que o perímetro é a soma dos lados e a área é o quanto isso ocupa, certo? Beleza? O perímetro é importante para a gente porque, por exemplo, se a gente for passar condutores que passarão os eletrodutos estão passando pela parede, então você tem que levar em consideração o perímetro. E a área é importante para quê? Pô, se isso aqui for um piso, você vai ver a área que esse piso vai cobrir. E aí você vai comprar o seu piso de acordo com a área. Então você vai pedir 12 metros quadrados de piso. Agora, se eu tenho um condutor que vai passar por essa parede, por essa, então eu tenho que pedir um condutor do que? Ó? Ele vai vir aqui é 4, depois aqui é 7 metros. Então, aí eu vou dar 1 metro de folga. Um condutor de 8 metros de condutor. Tá, entende? Beleza, entendi. Então eu entendi que o perímetro é a soma dos lados. Agora, como que chega nesses 12 metros quadrados? Porque aqui está escrito já, né? Como eu calculo a área? Então, a área de um quadrado ou de um retângulo é a mesma coisa, que é o quê? Um lado vezes o outro. Então, o que eles falam? É um lado vezes o outro. Então, ou base vezes altura, enfim. Um lado vezes o outro, lado vezes lado. Certo? Então, se você multiplicar 4 por 3, claro que você vai encontrar 12 metros quadrados. Beleza? Então, voltando para a nossa residência, né? Eu não passei cada cômodo, né, dessa residência lá para a tabela de previsão de carga. E aí ele pediu área e perímetro de cada cômodo. Então, vamos calcular a área e o perímetro de cada cômodo. Tá? Então, a gente estava lá no dormitório 1. Então, ó, vamos ver a área primeiro. A área é lado vezes lado. Então, eu tenho 3 metros vezes esse lado. Esse lado aqui, pô, não tem um valor? Pera aí. Olha aqui, esse quarto aqui não está em paralelo com esse, ó. A parede é a mesma, é 3 metros também, ó. Então, é 3 por 3, certo? Então, quantos metros quadrados esse quarto tem, né? Esse quarto tem quantos metros? Tem 9 metros quadrados. Por quê? Porque é 3 vezes 3. Beleza, então eu vou colocar lá na minha tabela. Aí, ó, 9 metros quadrados. A área do dormitório 1. A área do dormitório 2, se você observar lá o dormitório 1 e 2, eles são idênticos, né? É 3 por 3, os dois, né? Tá? Olha lá, aqui é 3 também, ó, certo? Ó. Então,
Você consegue deduzir que essa parede é 3. Então, eles têm a mesma área, tá? Olha lá, então dormitório 1 e 2, então tem 9 metros quadrados. Beleza, maravilha. Então, falta calcular a área da despensa, lado vezes lado. Vamos lá, então. Lado vezes lado, então é 2 por 1,20. Depois vai ser 4 por 3, a área da cozinha. Depois a área do banheiro. E aí eu vou parar na área de estar aqui, porque na área da sala de estar. Porque a sala de estar é um tanto quanto peculiar. Então a gente vai conversar sobre ela aqui. Os demais sem novidade, a área é lado vezes lado. Depois a gente faz o perímetro, tá bom? Que é o mais simples. Beleza, pessoal. Então, ó, os dormitórios 9 metros quadrados, a despensa 2,4 metros quadrados, hall 3,3 metros quadrados, banheiro 5 metros quadrados, cozinha 12 metros quadrados. E afinal, e a sala de estar? Como é que eu faço? Então vamos dar uma olhadinha lá na planta? Pessoal, então ó, é o seguinte. Você precisa calcular toda essa área. Ou seja, você vai ter que considerar esse espaço, certo? Esse espaço aqui de área. E o que sobrou, que no caso seria esse. Então, o que você vai fazer? Você vai fracionar esse espaço. Então, a gente vai cortar ele aqui, vai fazer uma linha imaginária. Como que eu faço essa linha imaginária? Olha só o que eu vou fazer, então, ó. Eu fiz essa linha aqui, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor. Então, inicialmente, eu vou calcular o quê, ó? Eu tenho essa medida, que é 3 metros, e eu tenho essa medida, que são 4 metros. Ou seja, eu consigo calcular a área desse espaço aqui. Qual espaço? Esse espaço da linha vermelha aqui à esquerda. Então, eu consigo calcular esse espaço inteiro. 4 vezes 3. Simples assim. Certo? Então, se eu for aqui anotar, por exemplo, aí, ó, vou anotar o valor dessa área. Anotei aqui 12 metros quadrados. Agora, se eu conseguir calcular essa área aqui, ó, eu somo com os 12 metros quadrados e eu calculo a área inteira dessa sala de estar. Então, será que eu consigo? Ó? O que eu tenho aqui? Ó? Esse espaço, ele, se eu for contornar essa linha, porque é lado vezes lado, certo? Então, se eu for pegar essa medida aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a largura da parede mais 2 metros, certo? Então, ó, largura da parede mais 2 metros. Então, 2 metros é 2 metros e a largura da parede vale quanto? Tá aqui, ó, 0,15. Então, basta eu somar aí 2 metros, certo? Com 0,15, que é a mesma coisa que 15 centímetros. Mas aqui já está tudo em metro, então é 0,15 metro. Tá? Então, vai ficar o quê? 2,15. Então, aqui eu já sei que é 2,15. Certo? Quer anotar aí para não esquecer? Eu vou anotar. Por que 2,15? Porque é 2 e 15 da parede. Beleza? Sem novidade. Agora eu preciso saber a altura aqui, certo? Ó, a largura aí, ó, desse espaço aqui da sala de estar. E aí, como eu vou fazer aí para calcular isso? Você fala, pô, agora te pegou, hein, professor? Não, não, ó. O que acontece, ó? Eu tenho o comprimento desse espaço, que é 4 metros. Então, 4 metros é daqui até aqui. Se eu eliminar toda essa parte, ou seja, se eu eliminar 2,5 metros, vai sobrar quanto? Eu tenho 4. Se eu tirar 2,5, entende o que eu posso fazer? Então, ó, então isso daí é raciocínio lógico mesmo, na verdade. Vai sobrar, então, ó, tirei isso aqui, ó, sobra para nós aí, ó, 1,5 metro. Ou seja, 1,5 metro, né? Aí o que você vai fazer? Você vai tirar os 15 centímetros aqui da parede. Porque aí você vai ter o seu espaço correto aqui agora, seu comprimento correto. Então, daqui eu tinha 4 metros, tirei 2,5, sobrou o quê? De 4 metros 2,5 sobrou 1,5 metro. Perfeito. Desse 1,5 metro eu vou tirar 0,15, que é referente à parede, menos 0,15, e é claro que vai sobrar para mim aí 1,3
1,35, certo? 1,35 metro. 1,35 metros, certo? Então, ó, se eu somar 1,35 mais 15, vai dar o quê? 1,5 metro. Mais 2,5 vai dar o quê? 4 metros, certo? Beleza? Legal? Agora que eu tenho os dois lados, eu consigo calcular essa área pequena aqui que eu não sabia, né? Por que eu preciso saber? Para eu incluir aí no meu cálculo aí para somar com os 12 metros quadrados. Então eu faria 1,35 multiplicado por 2,15 metros, né? Certo? Quanto será que seria esse resultado? Acabei de calcular aqui, ó, dá 2,9 metro quadrado. Então aqui eu tenho 2,9 metro quadrado. Beleza, então, show de bola? Então aqui eu chego na minha área. Então, o que eu vou fazer agora com esses 2,9? Claro que você sabe que vai ter que somar com os 12 metros quadrados e vai dar um total de 14,9 metros quadrados. Então, qual que é a área da minha sala de estar? É 14,9 metros quadrados. Então, é o que eu vou escrever aqui, ó, 14,9 metros quadrados. É o espaço maior aí da nossa casa, né? Beleza. Agora vamos fazer aí o cálculo do perímetro, que é a soma dos lados. Pô, o dormitório 1 é 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então tá fácil, né? E o dormitório 2 segue o mesmo padrão. Então o perímetro dos dormitórios é 12 metros, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Beleza. A despensa. Então já vou preencher tudo aqui, ó. Vou somar todos os lados. Vou deixar só a sala de estar também, caso você tenha ficado com dúvida. Tabela preenchida. Pessoal, ó, observa a tabela. Observe a planta. E confirma, tá? Se meus dados estão corretos também. Eu posso errar, viu? A gente é humano, tá? E é importante que você calcule também para fixar melhor aí as informações, tá? Aqui é uma casa exemplo, mas você pode fazer a sua própria, pegar um projeto aí, então não deixe de fazer, beleza? Então, ó, eu deixei por último a sala de estar. Então, a sala de estar eu vou somar o quê, ó? Vou somar todos os lados referente a esse cômodo. Então, eu vou iniciar aqui, ó, pela parede de 4 metros. Aí eu vou somar com a parede de 3 metros, certo? Então, aqui eu vou chegar até esse ponto aqui. Até aqui são 7 metros, né? Aí eu vou descer 2,5, certo? Então, eu desço 2,5. Só que eu não posso esquecer que dos 2,5 tem 0,15 da largura da minha parede. Então, eu tenho que considerar. Então, se eu chegar até essa ponta aqui, ó, eu somar, já dá 9,65. Agora eu vou caminhar 2,15, certo? Então, eu vou somar 2,15. Então, ó, até esse ponto aqui, ó, de perímetro, eu tenho 11,8. Agora eu vou descer 1,35, né? Tá dizendo aqui, ó. Então, mais 1,35. Beleza, desci. Agora eu tenho que caminhar essa distância inteira que eu não tenho valor. Mas eu sei que daqui para cá é 2, daqui para cá é 15, daqui para cá é 3. Então, basta eu somar toda essa distância. 3 mais 2 é 5, mais 0,15 é 5,15, beleza? Então, eu vou somar aqui, ó. Só somar os 2, mais o 0,15, que é a parede aqui, mais o 3, que chega até o final aqui. E é o nosso ponto de início, né? Então, meu perímetro aqui deu 18,3. Perímetro da sala de estar, 18,3 metros. Então, basta eu preencher aqui o valor de 18,3. 18,3 metros de perímetro e 14,9 metros quadrados de área. Metro quadrado, área. Metro, perímetro. Beleza? Agora que eu tenho as dimensões, vamos voltar ali às normas? Nós havíamos parado aqui, ó, no item A, né? E ele diz incômodos ou dependências com área igual ou inferior, ou seja, área igual ou menor a 6 metros quadrados. Deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Então, no mínimo, tem que ter 100 VA nesse tipo de cômodo. Qual cômodo?
com 6 metros quadrados ou menos. Então vamos ver qual é esse cômodo aí que se adequa nisso? Agora tá fácil, então eu estou vendo a área. Então quem tem menos de 6 metros quadrados, ó, a dispensa. Então a dispensa, eu tenho que ter aí, ó, pelo menos eu tenho um ponto de iluminação lá, eu já vou colocar aqui o número 1, né? E a potência no mínimo aí 100 VA. Então eu tenho um ponto de 100 VA. O total da minha potência será 100 VA, tá? É isso aí que a norma diz, ó. O RAL, deixa eu ver, ó, a área é menor que 6 metros quadrados. Então se aplica também a mesma coisa. Então, ó, o banheiro também, enfim, certo? Então, ali a gente não vai fazer a casa inteira, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. A ideia agora é a gente passar as normas e depois a gente aplica elas, beleza? Então a gente preenche tudo isso daqui, a gente dá continuidade nesse projeto aí mais pra frente, tá? Nas próximas aulas aí. Mas você já vai ter a competência e a capacidade. Então você, por conta, você pode aí desenhar essa tabela e terminar de preencher aí, tá bom? Então, ó, vamos continuar para o próximo passo? O item A, então, disse para eu acrescentar 100 VA como uma carga mínima, né? Então, não é máximo, eu posso ter mais de 100 VA, mas no mínimo 100, tá? Então, prever isso daí, tá? Na dependência que tenha 6 metros quadrados ou menos. Então, fizemos isso. Agora, o item B diz o seguinte: em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, ou seja, a área maior que 6 metros quadrados, o que eu tenho que fazer? Deve ser previsto uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Eita, agora complicou, hein? Complicou nada, é tranquilo, ó. O que ele está falando? Você tem uma área com 6 metros quadrados? Acima disso? Ah, acima tem uma área acima disso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquela sua área total, você vai tirar 6 metros quadrados e vai falar assim, ó, esses 6 metros quadrados eu vou acrescer 100 VA de potência. E aí o que sobrar, para cada 4 metros quadrados inteiro que você tiver, você vai acrescentar 60 VA. Você quer um exemplo? Ó, eu vou fazer com você aqui. Ó, vamos ver uma área aqui, ó, que é acima de 6 metros quadrados. Então, ó, eu tenho aqui a cozinha e a sala de estar. Vamos pegar a sala de estar, que ela é maior, ó, tá quase 15 metros quadrados, né? Ó. Então, é a maior área da nossa casa. Então, eu vou pegar como exemplo aqui a sala de estar, certo? Pronto, então tá aqui a nossa sala de estar. Então, ó, a gente, só para ressaltar, nós já calculamos os pontos de iluminação. Agora a gente quer calcular a potência da iluminação de cada cômodo. Então, ó, a minha sala de estar tem 14,9 metros quadrados. Então, o que a norma diz? Para cômodos ou área superior a 6 metros quadrados, então é o nosso caso, deve ser prevista uma carga de 100 VA, uma carga mínima de 100 VA, para os primeiros 6 metros quadrados. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar aqui, ó, desse valor aqui de 14,9 metros quadrados, você vai tirar 6 metros quadrados, e aí esses 6 metros que você tirou, ele vai virar 100 VA de potência, certo? Então, é o que eu fiz, ó. Eu peguei 14,9, tirei 6 metros quadrados, virou 100 VA, e o que sobrou para mim foi 8,9 metro quadrado, certo? Agora, o que ele fala? Para eu acrescentar 4 metros quadrados, ou desculpe, 60 VA agora para cada 4 metros quadrados inteiro. Então, quantos 4 metros quadrados inteiros eu tenho dentro de 8,9 metros quadrados? Tem duas formas de você calcular. Ou você pega isso aqui e faz menos 4, aí acrescenta 60, depois menos 4 acrescenta 60, até sobrar um valor menor que 4. Quer ver? A gente pode fazer assim, se você preferir, ó. Então, quer ver, ó. 8,9 menos 4 vai ficar quanto? É claro que vai ficar 4,9, certo? Metro quadrado. Pronto, então já que você desconsiderou os 4 metros quadrados inteiro, para cada 4 metros quadrados inteiro agora vale 60 VA, é o que está escrito aqui. Então, o meu 100 VA agora, ele vai ser somado aí com 60 VA.
referente ao quê? Referente aos 4 metros quadrados. Agora você vai pegar esse seu valor que resultou e vai tirar mais 4 metros quadrados de novo. Então, você vai tirar mais 4 metros quadrados, vai sobrar 0,9 metro quadrado. E aí, você vai acrescentar, é claro, mais 60 VA referente a esses 4 metros quadrados inteiros. E aí, agora, sobrou 4 metros quadrados inteiros aqui? Não. Então, minha conta acabou. O que eu faço? Basta eu somar essas potências. Então, 100 mais 60 mais 60. Certo? Beleza, simples assim. Vai dar o total de 220 VA. Né? Então, ó, se eu for colocar a soma aqui, ó. Deixa eu até colocar um sinal de mais aqui, ó. Então, somando todos esses valores aqui, ó. Então, eu vou chegar numa potência total da sala de estar de 220 VA. Certo? Ó. Então, o que acontece? Eu posso fracionar... Agora, a minha potência total é 220. Então, eu posso dividir elas... Aqui, ó. Eu posso dividir elas entre esses 3 pontos. Certo? Então, deu 220 VA. Por exemplo, se eu pegar 220 VA dividir por 3, vai dar 73,333 VA por ponto. Preciso dividir por igual? Não. Você pode, por exemplo, colocar que essa lâmpada aqui, ó, é de 100 VA, as outras duas são de 60, não tem problema nenhum. Pronto, ó. Então, na minha sala de estar, eu já defini já a minha potência que vai ser instalada de iluminação de acordo com a norma. Eu sou obrigado a colocar uma lâmpada de 100 VA aqui, duas de 60. Não. Você está prevendo no mínimo isso. Você está prevendo no mínimo isso. Tá? Entenda isso. É o mínimo. Mas você pode colocar outras cargas aqui. Agora, o que ele está prevendo? Que nesses pontos vai ter no mínimo isso. Se você for colocar uma lâmpada mais potente, você mude a sua potência. Agora, se você for colocar uma menos potente, você prevê o mínimo, e o mínimo é esse, beleza? E geralmente você vai colocar menos potente que isso. Hoje em dia a gente está usando LED. LED está em torno de 9 watts, tem LED de 15 watts aí. E aí, se você aplicar um fator de potência, os 15 watts viram o quê? Talvez uns 20 VA, 25 VA. Não vai passar disso. Então, você vai estar sempre abaixo. Então, prevê no mínimo isso. Por que você tem que prever no mínimo isso? Porque você vai definir cabo, você vai definir disjuntor, tá bom? Então, preenchendo aqui a nossa tabela de previsão de cargas, nós temos quantos pontos de iluminação lá? 3 pontos. Desses 3 pontos aí, o que eu tenho lá? Então, eu tenho 2 pontos de 60 e 1 ponto de 100 VA. E dá um total de quantos VA? Dá um total de 220 VA. Beleza? Tá vendo aí a gente preenchendo a tabela? Então, eu vou fazer a mesma coisa na cozinha. Eu vou ter 12 metros quadrados. Aí, dos 12 metros, eu vou tirar 6 metros quadrados. E aí, eu vou atribuir 100 VA, né, para esses 6 metros quadrados que eu tiro. Aí, vai sobrar mais 6 metros quadrados. Aí, desses 6, eu vou tirar 4 metros quadrados. E aí, cada 4 metros quadrados que eu tiro, eu vou acrescentar 60 VA. Aí, vai sobrar só 2 VA. Se sobrou 2 VA, não é 4 metros quadrados inteiro. Então, no caso aqui ó, da nossa cozinha, seria um ponto de 100 e outro ponto de 60. Certo? Ó, você está com dúvida? Eu vou fazer da cozinha então com você novamente. Então, ó, tá aqui, eu coloquei o dado da cozinha aí, então 12 metros quadrados, né? E aí vamos aplicar a norma novamente aí. Então a norma ela diz o seguinte, ó. Para cômodos acima de 6 metros quadrados, certo? Então, o que eu vou fazer? Para os primeiros 6 metros quadrados, eu acrescento 100 VA de potência. Beleza, então. Então, coloquei, ó. Eu peguei 12, tirei 6, aí sobrou 6. E eu acrescentei 100 VA. Agora, acrescentar, então, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, de 6 metros quadrados, quantos 4 metros quadrados tem aqui? Então, eu vou tirar o primeiro 4 metros quadrados do 6. Então, vai sobrar quanto?
Então, vou fazer aqui, ó, 6, tiro 4, sobra 2. E aí, esses 4 metros quadrados, é claro que eu vou acrescentar aí 60 VA. 60 VA. Perfeito? Agora sobraram 2 metros quadrados. Isso aqui tem 4 metros quadrados inteiros? Não! É claro, então, que acabou minha conta por aqui. Então, eu tenho eu tenho uma soma total de potência 100 mais 60 VA, que no caso é claro que vai dar 160 VA, a potência total aí desse cômodo. Qual cômodo? Cozinha. Maravilha! Então, ó, a minha cozinha tem um total de 160 VA de potência. Então, vamos olhar o cômodo lá agora? Então, olha só. Aí você vai falar, professor, eu tenho só um ponto de luz aqui. E lá deu 100, depois deu 60. Não tem problema. Você vai somar aquilo e vai ver qual é a potência total do cômodo. No caso, deu 160. Então, nesse ponto, eu tenho um ponto de 160 VA. Então, aqui eu posso colocar um lustre com mais de um ponto de luz, mas eu tenho que saber que o meu limite aqui é 160 VA a potência, tá? Foi o que eu calculei. Calculamos aí de acordo com a norma, tá? Vou colocar VA maiúsculo aqui. Então, calculamos isso de acordo com a norma. Então, ela está aí para isso, ó. Não basta eu chutar. Então, no mínimo isso, no máximo, o que o seu cliente pedir aí. Beleza? Legal? Então, ó, 2 cômodos aí com área superior a 6 metros quadrados. Então, vocês viram aí como a gente calcula. E inferior a 6 metros quadrados, o que ele fala? Para a gente acrescentar o quê? Então, ó, determinando a potência. A área inferior deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Tá? Superior deve fazer aí essa conta. Para os primeiros 6 metros quadrados 100 VA. Para os 4 metros quadrados inteiros restantes, acrescentar 60 VA aí. Beleza? Fácil, hein? Mole, hein? Show de bola! Pessoal, nossa casa já está iluminada, né? De acordo com a norma aí, né? É claro que, se você for observar, eu não coloquei a potência aqui do banheiro, por exemplo, mas eu sei já que é 100 VA, não coloquei do hall, da despensa dos dormitórios, tudo bem? Eu estou dando as orientações. O projeto da casa faremos nas aulas adiante, tá? Só para deixar claro. Então, vamos falar sobre as tomadas. Então, ó, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados. Então, eu preciso observar o que eu vou ligar e aonde eu vou ligar, perfeito? E aí ele diz o seguinte aqui, ó. Dentro do item dele, o item A fala o seguinte, ó. Em banheiros, então, ó, só em banheiro, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Então ela está sendo bem clara aqui. Todo banheiro tem lavatório? Tem. O banheiro tem que ter. Então, próximo ao lavatório, pelo menos um ponto de tomada. Então, isso não pode se esquecer, tá bom? Então, tá lá na norma, temos que seguir, beleza? O que eu faria aqui já, lendo esse trecho da norma? Eu já iria lá no meu banheiro e acrescentaria uma tomada. É isso que eu vou fazer. Antes de eu jogar lá, só acrescentar, pessoal, dentro desse item 9.1, ele fala bastante coisa. Esse item está dentro das normas da NBR 5410, tá? Ele tem alguns quesitos aí para, se você colocar a banheira lá, tá, para você seguir a norma certinho. E um dos itens que ele menciona lá para nós também é a tomada tá pelo menos aí distante do box 30 centímetros. Tá bom? Então, só para acrescentar que é importante isso. Então, tem que ter uma tomada junto ao lavatório e pelo menos essa tomada tem que estar a 30 centímetros distante aí do box, beleza? Então, olha só o meu banheiro aqui, né? Então, eu colocaria a minha tomada onde? Sei lá, talvez se o lavatório estivesse aqui, ó, eu poderia colocar minha tomada no mesmo ponto que está o meu interruptor. Por que não? Poderia comprar uma peça que seria interruptor e tomada, né, na mesma caixa. Por que não? Coloquei aqui a minha tomada ao lado, né? Aí é o seguinte, já que eu estou falando que é a mesma caixinha, essa aqui é a simbologia de uma tomada baixa, né? A tomada média aí, que vai estar em torno de 1,5 m do chão, 1,30 m, né? De acordo com a norma.
Então ela tem outra simbologia, ela é meio pintada. Assim como a tomada alta é totalmente pintada, né? Ah, malvados. Agora sim, beleza, ó, tomada média ao lado aí do meu interruptor simples, né? Na hora de eu ligar o circuito, tem que colocar qual é a potência dessa tomada e qual circuito pertence, né? A potência nós não vimos ainda como a norma fala, mas veremos já. Agora estamos definindo os pontos, então pelo menos um ponto junto ao lavatório. Então coloquei um ponto de tomada junto ao lavatório. Vamos continuar? Em cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, lavanderia, ou seja, aquele local ali de trabalho, né, dentro da residência, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, ou seja, eu vou ir tirando 3,5 metros do perímetro e acrescentando um ponto, e acrescentando um ponto, acrescentando um ponto. Aí sabe aquele final que, no caso da iluminação, tinha que ser 4 metros quadrados inteiro, aí você acrescentava lá tantos VA? Nesse caso aqui, ele fala o seguinte, você vai acrescentar um ponto para cada 3,5 metros, então é perímetro. Então você vai pegar o perímetro, riscou 3,5 metros, um ponto. 3,5 metros, outro ponto. Nesse tipo de cômodo, cozinha, área de serviço, enfim, certo? E aí no seu finalzinho lá vai sobrar, por exemplo, sobrou 2 metros de perímetro, ou seja, não é 3,5 metros, né? É menos. Essa sobra você pode transformar em um ponto, diferente da iluminação, né? Aqui sim, aqui eu posso virar um ponto, tá? Porque ele está dizendo aqui, ou fração de perímetro, ou fração, né? Que seria a sobra. Beleza? Quer entender melhor isso aqui, ó? Tem uma forma que eu faço que eu acho muito mais fácil. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então vamos pegar a nossa cozinha lá. Então tem a cozinha aqui, né? Então eu vou acrescentar as tomadas aqui nela. Se eu observar, a cozinha está falando aqui que tem 14 metros de perímetro. Então vou extrair esses valores lá para baixo. Então beleza, ó. Então a cozinha tem 14 metros de perímetro. Então o que ele fala? Para você ir tirando 3,5 metros de perímetro e acrescentando um ponto. Ao invés de você ficar fazendo daquela forma que a gente fez lá na iluminação, eu gosto de fazer dessa forma aqui, quer ver? Ó? Você pega 14 e você faz o quê? Divide por 3,5. Aí você vai saber quanto que vai caber aí dentro disso, né? Então você faz essa conta. E aí deu 4, redondo, 4. Ou seja, 4 o quê? 4 pontos, tá? Pô, deu um número redondinho, que coisa. Ó, se tivesse dado, por exemplo, 4,4, se tivesse dado isso aqui, ó, 4,4, você poderia arredondar para 5 pontos, beleza? Como deu redondinho 4, então a gente vai, vou colocar assim, 4, ponto. Portanto, serão 4 pontos, tá? Agora, se tivesse 4,2, aí seria 5 pontos. Por quê? Porque ele está falando, ó, se der uma fração, você pode arredondar. Na iluminação, não. A iluminação ela fala que tem que estar inteiro. Aqui não, aqui eu posso arredondar. Beleza? Fechou? Ó, só para exemplificar até melhor, quer ver? Ó? Se eu tivesse dividido aqui também daria certo? Daria, né? Você tiraria primeiro os 6 metros quadrados lá da iluminação, né? Aí ia sobrar 8,9. Aí você poderia pegar 8,9 e dividir por quanto? No caso aqui, ó, 4 metros, né? Então, dividido por 4. Aí você vai ver que vai dar 2,2. Deu 2,2. Ou seja, você não vai arredondar. Então, você só vai pegar o 2. Então, você vai pegar 2 pontos de 60 VA. 2, ó, tá vendo? 2, 60 VA. É igual aqui, nesse outro caso aqui, ó. Tenho 12 metros quadrados, eu tiro 6. Aí eu pego 100 VA. Aí, desses 6, eu pego 6 e divido por 4. Aí deu 1,5, então é só 1. Então, um ponto de 60 VA, mais outro de 100, né? Que a gente tirou 6 metros quadrados inicialmente. Então, dá para fazer dessa forma também, beleza? Se você não entendeu, deixa um comentário, entre em contato comigo aí, tá? Mas, qualquer coisa, segue o método que eu passei aqui para vocês. Então, eu só estou apresentando um novo, uma opção. Então, beleza, professor, eu entendi que no banheiro tem que ter um ponto de tomada próximo ao lavatório e que na cozinha eu vou ter que pegar o perímetro, dividir por 3,5, o resultado vai ser o número de pontos. E se der o número quebrado, eu arredondo para cima. Beleza? É isso daqui. Fechou. Então, ó,
Isso aqui é um exemplo. Aí eu vou continuar. Então, deixa eu só colocar um asterisco aqui para diferenciar. Isso aí foi um exemplo que usamos. Tá. C. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Na nossa residência não tem varanda, tá? Mas fica a dica. Em varanda, pelo menos um ponto de tomada. Beleza. Depois, então, da C, ele fala assim, ó. Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada. Então, você tem uma varanda que tem pouca parede, não dá para colocar tomada, então nesse caso você não precisa prever um ponto de tomada. E qual caso mais também? Quando sua área for inferior a 2 metros quadrados. Então, você tem uma varanda que tem uma área menor que 2 metros quadrados, você não precisa cumprir o item C. E também quando sua profundidade for inferior a 0,8, ou seja, 80 centímetros. Se sua varanda tiver uma largura de 80 centímetros ou menos, né, inferior, você também não precisa colocar, não é obrigado a colocar a tomada segundo a norma. Não temos varanda aí, tá? Pessoal, tem muita gente que ignora esse trecho da norma, viu? Beleza, legal. Então vamos aí a D. D. Em sala e dormitórios devem ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração. Ó, então é o mesmo esquema lá da cozinha, só que agora é dormitório e sala. Então eu pego o perímetro, divido por 5, aí o resultado eu arredondo para cima e vai virar o número de pontos, tá? Quer um exemplo? Ó, vou pegar então o nosso maior perímetro, que é o que? A sala. Então vou pegar a sala de estar lá. Vamos observar? Aí, a sala de estar, então tem um perímetro aqui de 18,3 metros. Então é esse cara aqui que eu vou mandar para lá. Então tá aí, ó, sala de estar 18,3 metros. Então o que eu vou fazer? É claro que eu vou pegar e vou dividir 18,3 por 5, porque ele quer que a cada 5 metros eu coloque uma tomada. E aí, se tiver sobra, eu arredondo para cima e coloco um ponto a mais. Então, quanto será 18,3 dividido por 5? Você vai fazer na sua calculadora, você vai encontrar aí, ó, 3,66. Será que é isso mesmo? 18,3 dividido por 5. É isso mesmo. 3,66. Ou seja, aí eu vou colocar assim, ó. Portanto, 4 pontos. Então, ó, é o mínimo, né? Então, 4 pontos de tomada. Por quê? Porque deu 3,66, eu arredondo para cima, 4 pontos. Então, na minha sala de estar, tem que ter pelo menos 4 pontos de tomada. Beleza? Então, o que eu sei já? Ó? Que aqui na minha sala de estar tem que ter pelo menos 4 pontos de tomada. E na minha cozinha também eu tenho que ter pelo menos 4 pontos de tomada. E aí eu vou acrescentando esses pontos. E aí, quando eu for acrescentar, eu preciso distanciar eles do jeito que está na norma? Não, você pode deixar um do ladinho do outro. Tá? O perímetro é só para você calcular a quantidade. Agora, na hora de você instalar, você pode colocar na proximidade que desejar. Beleza? E aí, ó, você vai distribuir aí de acordo com os seus cômodos. Eu não vou fazer agora, porque faremos o projeto dessa residência aí. Beleza? Então, mas eu sei já que a sala de estar terá 4 pontos e a cozinha também. E é importante a gente dizer que é o mínimo, né? No mínimo, posso colocar mais, beleza? E aí vamos ler essa nota, ó. Particularmente no caso de sala de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, ou seja, a sua televisão, aí você vai ter um aparelho, um videogame, um aparelho de som, um home theater, aí você vai carregar o seu notebook, seu celular e vai usar tudo a mesma tomada. Então ele está falando assim para você prever isso e aí para você evitar o uso aí de T, né, do famoso Benjamin ou daquelas réguas de contato que não protege porcaria nenhuma, dependendo da marca que você comprar. Então é bom enfatizar isso também, né? Depende da marca. Você coloca no mesmo ponto mais de uma tomada, tá? Então tenta prever isso para você evitar o uso desses dispositivos aí, dessas adaptações técnicas. Beleza, vamos continuar então, ó, do item D, então a gente já cumpriu, tá? Sala de estar. Eu poderia cumprir esse item D, ele só fala de sala de estar e dormitórios, então eu poderia cumprir esse item D nos dormitórios também, tá?
Mas, como eu disse, a gente está passando as normas, só apresentando. Daqui a pouco a gente aplica ela diretamente aí. Vamos com calma. Pra você ver, ó, já está dando 1 hora de aula, né? Imagina se a gente fizesse tudo aí. Beleza, então. Show de bola. Item E. Em cada um dos demais cômodos e dependências, ou seja, ó, ele citou a sala de estar, né? Citou os dormitórios. Então, no caso, o que sobraria aí? Sobrou na verdade a despensa, né? E o hall. Sobrou a despensa e o hall. Então, em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Então, deixa eu olhar aqui se existe algum caso desse. Então, vamos lá, deixa eu ver. 2,25 metros quadrados, menor que isso, não tem, ó, não tem. A gente não tem nenhum. A despensa que é o menor tem 2,4. Então é maior que 2,2, né? 2,25. Então não se adequa ali naquele item. Então o item diz aí, se existir essa acomodação pequenininha na sua casa, admite-se que esse ponto seja posicionado extremamente ao cômodo ou dependência até 80, no caso 80 centímetros aí, no máximo de sua porta de acesso. Então você tem que deixar pelo menos de 80 centímetros longe da sua porta, tá? E pelo menos tem que ter um ponto nesse cômodo pequenininho, pelo menos um ponto, tá? Agora vamos continuar. Um ponto de tomada se a área ou cômodo da dependência for superior a 2,25. Então é o caso da nossa despensa e o caso do nosso hall, tá? O que eu tenho que fazer? Acrescentar um ponto de tomada igual inferior a 6 metros quadrados. Então eu acrescento um ponto de tomada para cada 6 metros quadrados, tá? Beleza? Então, ó, se eu tenho essa dependência aí, ó, superior, né? Ou inferior a 6 metros quadrados, um ponto de tomada, tá? É o caso aí da nossa despensa e do nosso hall. Então eu sei que a despensa e o hall vai ter um ponto de tomada já, tá bom? Então, ó, e aí o terceiro ponto que ele fala, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Então tá falando assim, deixa o mais espaçado possível. Possível, tá? Se não for possível, não tem problema. Ok? Então, dadas essas orientações, né, a gente não tem nenhum cômodo aí com 6 metros quadrados acima, que não foi mencionado já anteriormente, né? Então a gente já consegue prever todos os pontos nossos de tomada. Então vamos subir aqui e preencher a nossa tabela de previsão de carga. Então, pessoal, aqui então nós estamos vendo as tomadas, né, as TUGs, né? Então, ó, do dormitório não calculamos, do dormitório 2 também não. Da dispensa a gente já viu lá que vai ter pelo menos um ponto de tomada. A norma falou alguma coisa de potência? Ó, ela não fala nada de potência aqui, ó. Ela fala só do quantidade de pontos, ó, número de pontos, tá bom? Então não fala nada de potência. A potência a gente vai ver já já. Então, eu vou colocar só o número de pontos, então, quantidade de pontos. Ó. Na dispensa eu já vi que seria 1, aí eu já vi que no hall seria 1 ponto também. Na sala de estar nós calculamos 4. No banheiro a gente não chegou a calcular. Ah, não, chegamos a ver sim, é 1 ponto próximo ao lavatório, está aqui. Ó. E na cozinha calculamos 4 pontos lá. Beleza? No mínimo, né? Se eu quisesse colocar 5, poderia colocar 5 na cozinha. Então, só de pirraça eu vou colocar 5 aqui agora. Beleza? Legal? Preenchi. E a potência? Então a potência aqui já está no final da nossa aula, tá, gente? Então, ó, agora na iluminação eu defini os pontos, depois a potência. Nas tomadas definimos os pontos e agora também a potência, tá? Então, ó, a potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é em função dos equipamentos que ele pode vir a alimentar e não deve ser inferiores aos seguintes valores mínimos. Ou seja, então, ó, isso aqui são os valores mínimos que a gente vai acrescentar de potência nos pontos de tomada, tá? Então, ó, em banheiro, cozinha, opa, então banheiro e cozinha nossa casa tem já. Copa, cozinha, área de serviço, lavanderia. Então, aquele cômodo que a gente faz serviço, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até os 3 primeiros pontos. Agora, o que sobrar, 100 VA para cada tomada que sobrar.
Banheiro e cozinha. Então vamos lá, vamos aplicar esse item A. Então, ó, em banheiro e cozinha, né? Então já tá um do ladinho do outro aqui já, ó. Então, ó, no banheiro tem um ponto, certo? Então ele fala para acrescentar para os 3 primeiros pontos 600 VA. Como eu só tenho um ponto, então 1 vezes 600. E aí a potência total da tomada do meu banheiro vai ser uma potência total de 600 VA. Agora na minha cozinha ele fala acrescentar 600 VA para os 3 primeiros pontos, então 3 vezes 600 VA. E aí o que ele faz? Para os demais pontos, ou seja, sobrar no 2, no caso da minha cozinha. Então, para os demais cômodos, acrescentar 100 VA, 100 VA por ponto, certo? E aí, ó, aqui eu coloco minha potência total. Se você calcular, você vai ver que vai dar 1.900 VA, tá? 3 vezes 600, é 1.900 mesmo? Pera aí, deixa eu confirmar aqui. Não, pô, dá 2.000, pô, 2.000 VA, tô comendo bola aqui. 2.000 VA, beleza? Então eu já sei a potência aí, ó, das tomadas da minha cozinha, das tomadas do meu banheiro. Vamos continuar lendo a norma lá? Então, ó, então a norma disse isso, né? Ó, 600 VA para os 3 primeiros pontos e 100 por ponto para os excedentes, né? O que sobrou. Considerando-se que cada um desses ambientes separadamente, né? Então a gente fez isso separado mesmo, né? Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes foi superior a 6 pontos, não é o nosso caso, tá? Mas se acontecer, admite-se que o critério de atribuição das potências seja no mínimo 600 VA. Por quê? Até as duas primeiras, os 2 pontos e o restante sem VA. Então, não é o nosso caso, não aconteceu com a gente. Mas se a gente tivesse aí um ambiente com mais de 6 pontos, aí não ia ser 600 VA para os 3 primeiros e o restante 100. Seria 600 VA para os 2 primeiros. Mas não é o caso. Beleza? Então, ó, e o item B, ó, nos demais cômodos, ou seja, o resto que ele não mencionou aqui. Então, o que sobrou lá no nosso circuito? No mínimo 100 VA por ponto de tomada. Tá? Então, vamos lá. Então, levando em consideração aí os pontos de tomada que eu preenchi aqui na nossa tabela, ó, eu preenchi a sala de estar. Ó. A sala de estar eu falei que são 4 pontos. Então, ó, ele falou aí para os demais pontos acrescentar 100 VA. Então, 4 vezes 100 é 400 VA de potência da tomada da sala. A potência da tomada que vai ficar no hall lá é 100 VA. E a potência que vai ficar lá na dispensa também já tem a quantidade que é um ponto, vai ser 100 VA. E os demais cômodos? Eu não calculei, pô, só os dormitórios que faltou, dá para calcular. Assim como nós fizemos na iluminação aqui, tá? Beleza, então recomendo você preencher essa tabela depois. Você já está lendo a norma aqui comigo, tá? Então, recomendo, pausa o vídeo, faz esse cálculo, desenha a tabelinha aí. Tá? Essa tabela vai ser importante para depois você separar esses circuitos aí para montar o seu quadro. Beleza? Então, ó, o item B cumprido e no fim, ó, aquecimento elétrico de água. Então, só uma informação extra que ele dá lá que se você tiver algum aquecedor na sua instalação, a ligação tem que ser direta, sem você usar uma tomada, tá? Você tem que ligar diretamente através de terminais conectores. Ok? Beleza? Então, não é o caso nosso, tá? Mas é bom contribuir aí, acrescentar então nas informações nossas, tá? Então, pessoal, a partir dessas informações, você vai conseguir preencher a sua tabela de previsão de carga, né? Ó, tabela de previsão de carga, você vai preencher ela. Depois que você preencher, você vai ter tudo preenchido, tudo de iluminação, tudo de TUG. Aqui a gente não falou ó, por exemplo, ó, o banheiro. O banheiro vai ter o quê? Um chuveiro, ó. Tem chuveiro. Aí o chuveiro vai... Pô, deu errado aqui, deixa eu tirar aqui, peraí. Ah, tá. Aí o chuveiro vai ter uma potência, sei lá, 5.500 watts. Pode ser, ó. Aí, como aqui não está informando a unidade de medida, eu preciso colocar aqui, ó. Né, 5.500 watts. Pronto, acrescentei aí. Enfim, você vai preencher toda a sua tabela de previsão de carga. Então, todas as suas cargas têm que aparecer nessa tabela de uma forma organizada. Após você preencher a tabela, o que você vai fazer? Passar todos os dados para a sua planta. Qual dado? Os pontos, a potência. Então, ó, por exemplo, essa tomada aqui do banheiro, ó, eu sei que é de 600 VA. Então, se você assistiu minha aula, você sabe que tem que acrescentar os 600, a potência aí do lado, assim como o número do circuito, né?
Então tem a potência da lâmpada aqui, que eu sei que é 100 VA. Aqui tem 4 tomadas, ou 5, né? Na verdade, a cozinha eu coloquei 5. Então você vai colocar seus pontos de tomada e vai passar tudo para sua planta. Depois que você passar esses dados, o que você vai fazer? Definir o quadro, né? Que aí faremos isso em outra aula, interligar os eletrodutos e fazer a ligação, né? Você vê que a cara já começa a aparecer aí do nosso projeto. Beleza? Pessoal, a aula de hoje foi previsão de cargas, então número de pontos de cargas, assim como a potência, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui para mim, fala para mim que eu tiro essa dúvida para você, gravo outro vídeo, quem sabe, tá bom? Se você gostou, aperta no curtir aí porque ajuda, viu? Parece que não. E aí para você é um trabalho mínimo, você só vai apertar um botãozinho aí. Não deixa de se inscrever no canal porque toda vez que eu publicar um vídeo aula novo, vai aparecer aí para você. Pessoal, estou aguardando vocês até a próxima aula e vamos lá. Obrigado